Oi, gente, boa tarde. Só um minutinho, estou aguardando a Renata entrar, conexão. Olá, Renata, tudo bem? tudo bom, você? Tudo certinho, me enrolei aqui um pouquinho, mas vamos lá. Posso dar início? Sim, sim, pode ficar à vontade. Se quiser esperar 2 minutinhos, ou então a gente pode iniciar. Eu vou Não tem problema apresentando não, aqui pode a iniciar. Capemisa, em seguida você assume, tudo bem? Ah, sim, Obrigada. beleza. Boa tarde, gente. Eu me chamo Letícia e faço parte da equipe Capemisa Social. A Capemisa Social é uma instituição sem fins lucrativos que atua no assessoramento técnico, político, administrativo e financeiro a 41 instituições a nível nacional. Na live de hoje, a gente conta com a presença da Renata, assistente social, especializada em saúde pública. Renata, é um prazer ter você conosco novamente, em nome de toda a equipe Capemisa Social e da nossa presidente, a Janete, a gente agradece novamente a sua presença aqui. Obrigada, Renata. Fique à vontade aí para iniciar. Tá ok, Letícia. Eu que agradeço, né, a oportunidade novamente. É sempre bom, né, dialogar sobre as políticas públicas, sobre o cenário atual, enfim, seja qual for o assunto, né, Perfeito. que a gente possa aí contribuir de alguma forma para a efetivação de direitos, né, de garantia de direitos. E essa parceria com a Capemisa me alegra muito. Quando você me convidou na semana passada, eu falei, oba, gostei muito. E algo que eu já estava pensando, porque no início a gente falou muito, né, desse início de pandemia, como estava sendo. E aí hoje a gente já tem um outro cenário. Então o diálogo hoje, as reflexões que devem ser feitas, ele já tem um outro viés, que faz parte do processo, né, que foi construído aí durante esse período de pandemia, né, e partilhar dessas reflexões é um privilégio. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, quando a gente falou do tema, né, eu pensei realmente, né, em falar sobre o impacto da pandemia na política de assistência social e falar um pouco do que seria, né, esse novo Normal. normal, mas principalmente enfatizando esse assunto para as organizações, para as instituições não governamentais, né, que é o que a gente tem o maior foco. E aí, além disso, trazer também, né, o objetivo é trazer essa reflexão para a prática dos profissionais que são envolvidos com a política do SUAS, com esses avanços, né, as dificuldades enfrentadas nesse período, os avanços na organização das equipes e as estratégias para a retomada da consolidação do SUAS enquanto política pública. A gente sabe que a pandemia pegou todo mundo e a saúde desprevenidos. Né? Ninguém pensou que passaríamos por tal situação e que isso pudesse se estender tanto. Né? Nós estamos aí com 8 meses já de pandemia e algo que não estávamos esperando, né? Acho que o que todo mundo esperava é que vai ser 1 mês, 2 meses, mas aí chegou o terceiro mês, chegou o quarto mês, o quinto, sexto, a gente já está aí, né, em novembro, na reta final do ano, Tem e previsão para terminar, né? Essa vacina. sempre. Sim, porque é um caso de. A gente está falando de saúde, né? Estamos falando de questões sanitárias. E vai além disso, né? Porque a pandemia vai além de uma questão sanitária. Mas a questão da vacina, a gente está falando de saúde, e aí a gente não tem jeito, né? Temos que aguardar mesmo. Mas falar nesse novo normal para a sociedade, né, parte da sociedade assimilou nessa rotina, nesses últimos meses,
hábitos, formas de trabalho, de interação social, né, com a questão do isolamento, com novas formas do trabalho, né, novas formas de estudos, de ensino, enfim, né, o que aí já entra numa outra discussão, que aí a gente vai falar sobre precarização, dificuldades, enfim. Né, mas aí a gente deixa isso para um outro debate, né, porque também é muito extenso. E, e toda a questão, né, desse movimento de retomada dos serviços, né, dos serviços públicos, dos serviços, enfim, em geral, é, causa, né, deve causar para a gente, principalmente para os trabalhadores que são envolvidos nas políticas públicas, seja da assistência social, seja da saúde, enfim, né, mas falando aqui diretamente para os envolvidos, né, no assunto. Quando a gente fala desse novo normal, esse novo normal é para quem exatamente? Né? Se pararmos para observar desde o início, sabemos que prioridade dos serviços essenciais sempre teve, né? Mas tivemos também a redução dos transportes e a lotação desses Com transportes, certeza. porque os trabalhadores precisavam trabalhar nos serviços que são essenciais, né? Então a gente tem que refletir desse novo normal para quem exatamente? Para quem muda? O que mudou? Quem foram os mais atingidos? Quem ainda estão sendo muito atingidos com toda essa questão, né, da crise da pandemia? Eu vou comentar isso depois, é porque quando fala em crise de pandemia, a gente só tem que ter um cuidado nessa fala, porque a gente não pode assimilar a causa da crise como culpa da pandemia, né? A crise ela se acentuou com a pandemia. Sim. Né? Já estava posta, né? Já estava posta. Né? Então, eu trouxe uns dados aqui, né, do painel coronavírus, né, que é o do governo. Foi atualizado ontem, né, a atualização deles é às 7h19h30, que aí temos 5.781.582 casos confirmados, né, até a data de ontem. A gente está falando de quase 6 milhões de pessoas. Né? E aí nós temos confirmados também 164.261 óbitos. Né? Então, aquela gripezinha que mataria talvez aí 7.000 pessoas, passou muito disso. Né? Então, realmente, a ideia, o conceito de gripezinha não é nem discutido mais. Né? Não deve ser discutido, né? E a gente já passou dessa fase. Embora muito se discute ainda coisas que não deveriam ser discutidas ainda, né? Muitas coisas retomaram para discussões que não deveriam ser retomadas, porque é muito lógico. Né? Então, a pandemia ela agudizou aquilo que já existia, né? Que é central e próprio do capitalismo. O que acontece é que nós já temos uma crise que ela é estrutural do capital, que vem sendo agudizada com a pandemia e que deixa claro a contraofensiva do capital aos direitos da classe trabalhadora. E isso foi conquistado, né, através de lutas dos direitos e que vem sendo batalhado, né, e organizado desde a década de 70 e que foi promulgado aí pela Carta Cidadã em 88, com a ampliação da garantia de direitos, mas que está num projeto que a gente conhece bem, um projeto neoliberal, que é de desmonte desses direitos sociais desde que eles foram promulgados. Né? Então, não dá nem tempo para respirar. Né? Quando ele foi consolidado, ele já entrou, né, dentro de um projeto de desmonte. E nós vemos isso muito claramente, principalmente, né, que aqui é o foco,
na política de assistência social e principalmente nesse tripé, né, na seguridade social, né, quando a gente fala de saúde, quando nós falamos da assistência e da previdência social também. Então, a pandemia, ela agudizou algo que já estava posto, que já estava acontecendo, né? Isso a gente pode perceber, né, que nesse período, na verdade, né, de 2016 para cá, a gente vem sofrendo ataques violentos, né, quando a gente fala aí na lei de terceirização, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, na emenda constitucional 95, o teto dos gastos, e agora, durante a pandemia, a chamada economia de guerra. O que eu quero chamar a atenção é que nós não temos uma pandemia que atinge a todos, né? Nós temos uma pandemia que atinge de forma muito desproporcional, muito desigual, desculpa, uma parcela muito grande da população brasileira. Tá? E outra coisa, né, que aí a gente precisa pensar também, é que a pandemia ela trouxe, e aí não tem mais como mascarar a desigualdade, né? Ela não trouxe a desigualdade, na verdade, a desigualdade já estava aqui, né? Posta desde de sempre, mas sempre tudo muito mascarado, né? Muito maquiado, mas hoje a gente não tem como mascarar, não tem como dizer que não é isso, que não é tanto assim, né? E aí, se a gente pensar em algumas populações, né, fazer alguns recortes populacionais, a gente sabe que tem dentro da classe trabalhadora, ainda nós temos um recorte que é mais atingido, né, quando nós falamos das mulheres que já viviam situações de violência, né, de violação de direitos, e aí, com a pandemia, com o isolamento, tiveram que fazer o isolamento com seus agressores, e muitas vezes um momento de alívio, de respirar, um momento que esse homem não estava dentro de casa porque estava trabalhando, enfim. A mesma coisa a gente pode trazer no caso das crianças e adolescentes. Renata, Tanto a questão... Oi? vou te interromper, assim, qual você acha que seria o maior impacto que essa população mais vulnerável pode sofrer nesse momento de flexibilização do novo normal? O que você acha mais que prejudicou a população? Já que você está aproveitando o gancho. Beleza. Porque assim, a gente fala de tem vários recortes, né? Então, vou fazer um recorte para a população um exemplo das mulheres, né, que eu já dei, mas se a gente englobar, falar da família, né, nós temos aqui um exemplo. Se você tem uma família que já vive questões de violência, e essa família muito provavelmente tem crianças, e essas crianças vão estar fora das escolas, você tem um acentuamento também da questão econômica, né? Porque nós tivemos reforma trabalhista, nós tivemos um monte de ataques aos direitos do trabalhador, essa questão da economia e da guerra também não beneficiou o trabalhador, tivemos diminuição de carga horária de trabalho, com ela junto a questão financeira, enfim, né, demissões. Então, é uma série, é tanta coisa, né, que a gente pensa uma situação só, a gente não consegue, eu não consigo vislumbrar tipo, uma situação. Se a gente vai falar de fazer um recorte para um caso, dentro desse caso,
você tem O leque faz muitos assim, né? outros, O um leque leque, abre. exatamente, exatamente. Mas algo que, enquanto assistente social, falar da minha experiência, então, que acho que a gente vai conseguir visualizar mais e aproximar mais da realidade. Enquanto assistente social, que trabalho numa instituição que é não governamental, é, que tem um público-alvo, pessoas que vivem com HIV, que vivem e convivem, porque nós atendemos pessoas que vivem e aquelas que convivem, que a gente está falando de toda a comunidade, né? Seja a comunidade local, instituição, seja conhecidos dessas pessoas, seja a própria família, né? Então, nós fazemos o atendimento às pessoas que vivem, que convivem, que a gente está falando da comunidade. E o que nós observamos, algo que eu observei desde o início do ano, foi o aumento na demanda. Então, muitos usuários que já não, é, que já não estavam mais ativos na instituição, no mês de janeiro já estava procurando, por causa das dificuldades, perda de emprego, enfim. E com a pandemia, isso se agravou muito mais, tá? Se agravou muito mais. Nós tivemos um aumento muito grande das famílias, com procura, com demandas de BPC, de questões do Bolsa Família, mas principalmente de alimentação. E aí, quando você vê um aumento muito grande de pessoas que vêm em busca de alimentação, no meio da crise, da pandemia, e a gente sabendo da questão do auxílio emergencial, é porque essa pessoa ela não teve dificuldades com auxílio, né? Porque a grande maioria tem um Bolsa Família, né? Teve algum problema, enfim, ou não recebia, não conseguiu receber, estava em processo ainda, né, de cadastro, enfim, ou aquelas que perderam seus empregos, perderam seus trabalhos, muitas pessoas trabalhavam por conta própria, e perderam sua renda, né? Não estou falando somente de emprego formal, não. Principalmente emprego informal, né? Que é onde está a maior parte da população. Na informalidade, a gente conhece bem isso. E aí eu senti um impacto muito grande nessa procura. Né? Estava fazendo atendimento remoto, fazendo plantão uma vez por semana, continuo ainda fazendo plantão somente uma vez por semana, ainda está reduzido, a gente tenta resguardar os trabalhadores, né? Toda a equipe, os colaboradores, além dos usuários também, para que não fiquem indo, né, lá toda hora. Então, a gente tem esse cuidado. Então, eu faço plantão uma vez por semana, mas também com muitos atendimentos, sempre voltado para questões em busca de alimento. E aí a pandemia ela trouxe algo que é muito, muito, muito entranhado, né, na nossa sociedade, que é o assistencialismo gritante. Né? Então nós tivemos um Forma de boom ação de emergencial, né? doações. Em formato Sim. dessa ação emergencial, é. Sim, sim, nós tivemos esse boom da solidariedade, da caridade, vamos ajudar, vamos, no final de março, no mês de abril, no mês de maio. Em junho, acabou, É. né? Acabou, porque já se normalizou, a vida já começou a voltar a esse novo normal, né? Quando a gente fala nesse novo normal, não dá para pensar no novo normal pós-pandemia, porque a gente ainda vive na pandemia, e com as coisas aí à tona, né? A vida parece que está normal, mas não está. Então, é fazer esse questionamento, né? O normal é exatamente para quem? Né? Qual o maior impacto, né, da pandemia na vida dos trabalhadores? Qual o maior impacto na vida da população mais vulnerável? Então, para a gente questionar. E aí, enquanto instituição, enquanto instituições, né, a gente precisa levantar alguns questionamentos, e aí são muito particulares nessas respostas. Eu sempre falo, não tem resposta pronta, porque cada instituição ela tem um olhar, tem uma missão, tem objetivos, tem um público-alvo, mas é pensar em algumas questões
como quais são as expressões da questão social que atinge meus usuários, né? Em que eu trabalho, né? Pensar nessa atuação interdisciplinar, porque os serviços estão funcionando. Muitas coisas restritas ainda, a gente sabe disso, mas os serviços estão funcionando. E essas ações interdisciplinares, seja multidisciplinar, intersetorial, né? Como está nesse período? Né? Que são ações, que são atuações e ações que são essenciais para garantia, para a efetivação do direito dos usuários. Então, é pensar nessas ações dentro da política da assistência social, né, em ações com a proteção social, com a vigilância socioassistencial, com a garantia de direitos, que são as ações voltadas para a política de assistência, né, consagrar direitos sociais, refletir para poder avançar. Né? E aí, quando eu falo que isso é muito particular, é porque dentro das ações, das instituições, que cada uma trabalha num eixo, né? Vai para uma ação específica, mas a assistência social, a política da assistência, ela deve fazer parte do cotidiano da vizinhança, da comunidade. Nós sabemos que os serviços ofertados pelo terceiro setor, ele complementa aquilo que o Estado já não reproduz. E aí a gente deve sempre trazer, né, essa reflexão de que maneira eu estou reproduzindo essas ações enquanto instituição, né? Fazendo daquela forma, né, do boom, né, somente da forma assistencialista, né? A gente, enquanto profissional, enquanto assistente social, nós tivemos esse boom de doações e que nós não negamos, porque a gente conhece bem, né? A gente conhece bem a realidade dos nossos usuários. E vamos receber, vamos buscar, vamos marcar com todas as orientações, com todo cuidado, né? Com uma equipe trabalhando de manhã, outra tarde, enfim. Depois que esse boom acabar, como é que fica, né? Na verdade, o boom já acabou. O boom já acabou. Acabou no meio do ano, né? Mais ou menos? Junho, julho? Em junho, as atividades julho. começaram a retornar, né? Sim, o que faz sentido, né? Porque você já começa a acreditar na normalidade dos serviços e que não é bem assim. Então, falar do novo normal dentro de direitos é se questionar mesmo, né? Esse novo normal é exatamente para quem, tá? E aí a gente precisa, enquanto profissionais, ouvir os usuários em seu território, né? Saber quais são as demandas, conhecer a rede. Por isso a importância das ações do trabalho interdisciplinar, intersetorial. Né? Porque se eu, enquanto instituição, não tenho aqui dentro das minhas ações algo que vá responder à demanda desse usuário, eu preciso conhecer aonde vou encaminhar, né? E aí, só uma observação para algo que acontece muito e a gente sabe, né? O usuário fica rodando, né? Fica vagando na rede. Vai aqui, não é? Vai ali, não é? Mas fulano falou que era aqui, não é mais, você tem que voltar lá. Né? E aí, isso é muito cruel. É muito cruel com quem, às vezes, pede dinheiro emprestado para pagar passagem, né? Ou para quem recebe 10 passagens por mês, né? E aí eu estou falando dos meus usuários, né? Que recebe 10 passagens por mês, que foram reduzidas, né? Já, e aí isso é uma luta muito grande, né? Para voltar a liberar a passagem normal. Isso que recebem 10 passagens por mês para fazer tratamento, buscar medicamento, fazer exames, né? Não existe somente o HIV, eles fazem tratamento de outras doenças, precisam fazer parte
de trabalhos que são, como é ofertado pela instituição, né, que é psicossocial, enfim. Então, é cruel, né, com o usuário. Todo esse desmonte que a gente vê do SUAS, principalmente, né, falar do SUAS e do Sistema Único de Assistência Social, como falar do SUS, da nossa saúde, é muito cruel, né, ver tudo que é feito. Mas o SUAS, ele precisa falar da realidade, né? Não dá para mascarar, não dá para fingir que as coisas não acontecem, né? Não, nós precisamos trabalhar a prevenção, mas nós precisamos conhecer as ações para cada território, né? Para cada instituição que faz atendimento a esses usuários. Né? Então, quando a gente fala de política pública, a gente precisa ser focado na realidade. Né? Não dá para fantasiar, não dá para sonhar, não estou sendo fatalista, achando que não tem jeito, né? Não é isso, mas é trabalhar realmente com a realidade. Né? Essa pandemia, ela veio mostrar o quão importante é a política da assistência social. Né? A pandemia, Não é ela trouxe uma visibilidade grande, né, para as questões sociais, né? Ficou muito em foco. Sim. Você acha que isso pode ser usado como um gancho para lutar assim, por mais qualidade dentro das políticas públicas? Essa evidência. Sim, claro. O que acontece? A assistência social, ela é rotulada como uma política que está associada à pobreza. Tá? Ela deve ser associada às vulnerabilidades, às desigualdades. E dentro dela tem a pobreza, mas ele não é único. Tá? Então, ela deu visibilidade, né, a pandemia, esse contexto todo, ele deu uma grande visibilidade para a assistência social, porque é algo que já estava acontecendo desde o início do ano, né, com desemprego, com muitas famílias de classe média que começaram a usar serviços públicos, e isso acentuou na pandemia. E aí ver a assistência social não como uma política de favor, porque não é uma política de direitos. Né? E isso que a gente tem que ter em mente. Né? Não é favor, né? Ela está lá escrita, né, dentro da Seguridade Social, ao lado da saúde e da previdência. Ela não está abaixo, ela não está acima, ela está lá, ó, é um tripé. Por isso se chama tripé. Né? Ela está em pé de igualdade. E o que a gente vê muito, e aí isso na pandemia mudou um pouco, né? De ver, de começar a ver e dar essa importância. Tá? E aí a gente precisa focar, né, entender como funciona toda a política de assistência social. Né? Eu já fiz outras lives, né, falando também mais detalhadamente, né, sobre toda essa questão, né, da proteção social básica, média e alta, né, o quão importante, como funciona, né, saber reconhecer quais são os seus serviços, e aí, enquanto instituições, né, porque enquanto instituição não governamental também se encaixam dentro das proteções, e algo que eu ia falar anteriormente, mas lembrei agora, né, para aproveitar aqui o gancho, né, já que eu falei da proteção, a gente pensar também nas desproteções, né? Quando a gente fala na pandemia, quando a gente fala nesse contexto todo, a gente precisa pensar nas desproteções. Né? E aí um exemplo, né, para ficar mais claro, é a gente falar das crianças e adolescentes fora da escola. Né? Isso. Que, sim, são casos graves. Né? A gente tem aí a questão da alimentação,
Tem municípios, sim, que fizeram, né, esse auxílio alimentar, kits, kit merenda, como tem no meu município, cesta básica, enfim, seja o que for, né? Mas que também não é suficiente, né? A gente sabe disso. Então, envolve a desproteção, quando a gente fala da desproteção, ela vai envolver uma série de questões, né? E aí, pegando o gancho nesse exemplo que eu estava dando das crianças, você tem questões da violência, tem questões da própria escola, né? Do ensino, tem questões da alimentação, e, e são alguns casos que muitas vezes a própria escola que identifica. Tem Uma, não sei uma, se é pergunta. é, Pode falar, pode ler aqui. vamos lá. A pandemia escancarou as insuficiências do SUAS. Isso contribui de alguma forma para mostrar que o investimento na manutenção do sistema e a articulação das políticas são essenciais para dar respostas? Sim, claro. Muito. Né? Nós temos aí a emenda Constitucional 95, né, que deixa isso bem claro, congelamento de gastos aí durante muitos anos, e, e aí a gente tem, e temos visto muitos equipamentos fechando, claro que se você pega um CRAS, um exemplo, né, tem toda aquela questão, né, só para simplificar, do recorte populacional, do número, para a quantidade de equipamentos que devem ter. Mas aí, se você não tem um investimento, se você não tem como fazer pagamento e manter um equipamento, o município vai fechar, né? Porque o município muitas vezes não vai arcar não vai conseguir arcar com esse custo todo. E aí tem esse impacto, sim, nas respostas que devem ser dadas para a população, e essas respostas vêm em forma de serviços, né, de consolidação de direitos, algo que eu vi, né, acontecendo durante esse período, em equipamentos como CRAS, por exemplo, que você teve aí um período, né, de fechamento, né, de atendimento que ficou muito restrito, e aí agora já está tá normalizando, né? Não sei, falo isso pelo meu município, não posso falar por todos, né, na verdade, pelo que eu estou vivenciando aqui. Mas você teve uma redução dos Onde você serviços, mora, teve Renata? redução. São Gonçalo, Somos Rio vizinhas. de Janeiro. Somos, né? E aí nós tivemos essa redução de equipamentos que já havia acontecido anteriormente, de 19 para 15, né? Tivemos 4 CRAs fechados no município, para uma população que, que deveria ter até mais CRAs, né? Nós temos 1.200.000 habitantes, né? Acho que agora tem até um pouco mais. E por questões de investimento, né? Então, imagina, você fecha CRAs, estamos falando de CRAs, né? Proteção básica, entrada, porta de entrada, você fecha 4 CRAs, um território municipal que é gigantesco. E aí você vai acumular vai mandar, né, todos esses usuários Vai desses remanejar, 4 né? isso, vai remanejar para outros equipamentos que também já são bem sobrecarregados. E aí você vai ter, né? Começa a ter aí a precarização do serviço. É dominó, né? Você empurra uma pecinha, ele vai na sequência. Né? E só vai na sequência e só vai piorando. Então, fazer a articulação das políticas públicas é algo bem delicado, né? Precisa ser bem cuidado, precisa ser tratado com carinho, precisa ter uma visão ampla, né? Principalmente da assistência social. A pandemia ela não é uma pandemia ligada somente à saúde pública,
é uma pandemia social, né? Ela atingiu todos os fatores. É uma pandemia educacional, é uma pandemia trabalhista, né? Se a gente for levar para todas as questões, né? Então, a pandemia ela aguçou algo que já estava presente e que precisa ter um olhar, né, mais voltado para as ações efetivas, para as ações de direitos, né? E aí não é somente os equipamentos públicos, né? Enquanto instituições, não podemos pensar somente nas ações caritativas, somente nas ações momentâneas, né? A gente tem que pensar a longo prazo, né? Montar estratégias, projetos que visem autonomia, emancipação. É como se fosse uma ação constante, né? Sem tempo Ação. determinado, uma coisa, né, decorrente, longa. Sim, sim, tem que ser, porque a gente vem de uma história, né? A gente vem do anterior, que traz essa ideia da caridade, né? Se a gente pegar o início da assistência social, a gente tem primeiro damismo, a gente tem as primeiras damas como aquelas, né, que vêm, que são as boas e que Boas vamos. moças. Oi? As boas moças. As boas moças. Sim, aí vem as trabalhadoras, né, as assistentes sociais, como as boas moças, né, as boazinhas. Tanto que muitas vezes, hoje, isso é interessante, porque eu lembro que na época que eu estava na faculdade, uma vez eu estava passando em frente ao terminal, e eu ouvi, né, uma moça falando, ela estava falando bem alto, não tinha como não ouvir, falando. Ela falou assim: não, assistente social vai lá e vai tirar seu filho, não sei o quê. Aí eu falei: gente, olha o olhar que tem. A gente passou da moça boazinha, né? Porque há anos atrás ainda tinha esse olhar, né? Que assistente social. Ah, fala com assistente social, né? Manda lá para assistente social que ela resolve tudo. Tudo. Dá cesta básica, resolve problema de saúde, resolve tudo. Não é assim, resolve nada. A gente encontra caminhos, a gente tenta buscar meios, né? Principalmente para que os direitos sejam garantidos, sejam efetivados. E aí, quando eu vi isso, eu falei: nossa, olha a visão que tem da profissão. Nós passamos da boazinha para as megeras, né? Para as mais. Mas hoje, né, na atualidade, eu sinto que quando eu tenho que falar com o usuário, que eu tenho que entrar em contato, né, eles se sentem, tipo, nossa, né, a assistente social entrou em contato comigo, ela quer saber, ela está acompanhando o meu problema, né, ela está vendo a minha situação. Né, então, muda o olhar, e num período de tempo, gente, assim, é muito curto. A gente não está falando de muitas décadas, não, né, Letícia? A gente está falando de um tempo muito curto. Então, essa, essa mudança toda também veio, né, dentro das políticas públicas, dentro da atuação. E isso não vou me restringir somente ao profissional que trabalha na política da assistência social, somente do assistente social, não, né, mas a todos os outros profissionais. Né? Isso porque conseguem entender o que é a política. Né? Porque enquanto profissionais, e aí a gente está falando de todos os envolvidos, independente da profissão, se nós entendermos qual é a importância, qual é o papel da política pública, das políticas sociais, da política da assistência social, nós vamos ter uma atuação voltada para garantia de direitos, né? E não para caridade, e não para assistencialismo. Né? E aí, Letícia, a reflexão, né, que eu trouxe hoje, né, sobre a questão do impacto da pandemia na política de assistência social e pensar esse novo normal, é exatamente isso. Tá? A gente não tem como refletir dentro desse tema um assunto só, né? Abordar um assunto só. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui a tarde toda.
mas é pensar em vários tópicos, né, que estão dentro deles. Né? Pensar a pandemia atinge quem, né? O novo normal para quem? O que mudou? Você acha que, falando do novo normal, né, que a flexibilização do isolamento ela fez diminuir os cuidados contra a higiene, né? É a flexibilização. Como você acha que a política de assistência social conseguiria lidar com essa questão e estimular esses cuidados novamente, né? Para as pessoas não deixarem passar, bater nessa tecla que tem que fazer tudo correto para se prevenir, porque parece que as pessoas já acham que está tudo normal, o novo normal, né? E não está. Então, aí nós temos duas questões. Uma é a questão da profissão. Né? Enquanto assistente social, eu não vou ensinar a lavar mãos, um exemplo. Uhum. Mas, como consciência social de uma profissão que deve entender as vulnerabilidades, as desigualdades, inclusive aquelas que são relacionadas à higiene, sim, né? Eu vou ter que ensinar a lavar a mão, sim. Entendeu? Então, assim, são questões que vai bater de frente, né? E é interessante a gente pensar nisso. E aí, o que enquanto ação, acho que é não parar a campanha, né? Não parar a campanha. Eu lembro, né, que em algumas situações eu fui fazer atendimento e aí a pessoa, o hábito, né, abaixa para falar. E aí você tem que Eu não estou explicar. te ouvindo. Aí abaixa a máscara. O quê? Não é para abaixar, fala mais alto. Né? E aí você tem que explicar, né? E muitas vezes a gente vai achar, enquanto profissional, vai achar que isso é só profissional de saúde. Como eu falei, eu não vou ensinar a lavar a mão, né? Isso é algo que é específico de profissional de saúde. Mas enquanto consciência social, né, eu vou Todos deveriam explicar o ensinar a porquê, lavar a mão, gente. né? Sim. Por que você deve usar máscara? Qual o risco de você não usar máscara? Qual o risco de você não de você estar perto de outras pessoas que estão sem máscara? Né? Então, hoje, tiro lá pela instituição, ninguém entra sem máscara. Né? Eles já sabem que para entrar, quando vão lá, se tiver que ir lá, é agendado, né? São casos específicos que precisam do atendimento que vai ser presencial. E aí eles já sabem que para entrar só pode estar de máscara. E a gente tentar disponibilizar o máximo de material possível. É uma realidade para todo mundo? A gente sabe que não é. Né? Como eu falei, o boom acabou. Né? As doações diminuíram. Então, mas é você tentar minimamente, né, ter coisas que hoje são obrigatórias. Né? Você ter máscara, tanto para os trabalhadores, máscara reserva para alguma emergência, é você ter álcool gel, é um ambiente de trabalho, né, que deve ter o mínimo possível de pessoas Você dentro do acha local. que as condições precárias, né, do trabalhador da assistência social, nós, né, essas condições precárias elas podem prejudicar as pessoas que são atendidas? Assim, né? Sim. Nós temos algumas questões, Letícia. Se a gente pensar que o coronavírus tem aqueles pacientes que vão apresentar sintomas e tem aqueles que são assintomáticos, mas não significa que o vírus não está ali. E aí, se você não oferece para a sua equipe de trabalho o mínimo de segurança, você vai colocar ele em risco, a equipe em risco, os usuários em risco. Né? Hoje você consegue fazer os exames com mais facilidade, mas no início será muito difícil. Você tinha pessoas trabalhando aí, né, torta direito, andando para cima e para baixo, e como temos hoje ainda, na verdade, que estão com vírus, ou já tiveram, né, o Covid, mas não apresentaram sintomas e estavam trabalhando normalmente.
E aí é necessário, sim, né? A questão do equipamento, ele é o mínimo para a segurança. Senão você coloca a sua equipe em risco e principalmente os usuários que são mais vulneráveis, né? Imagina a equipe que eu trabalho, que trabalha com pessoas que têm imunidade, que já é bem baixa, né? Porque a gente está falando de HIV, se a equipe não tiver o mínimo do cuidado, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, sim. Eu ia te perguntar se, na sua opinião, a pandemia ampliou as tarefas dos profissionais de assistência, mas você já me respondeu, inclusive falando sobre aquela questão de ensinar a lavar a mão e tudo mais, né? Não tem como. Sim, 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 ampliou e muito, né? Mas aí entra o que eu te falei, a gente tem que entender o que é profissão, né? Cada profissão, né? Cada competência dentro da sua profissão, né? Mas entender também, e aí isso está muito dentro do assistente social, as questões sanitárias, né? Que precisam ser levadas em contas também, né? Nem todo mundo tem a mesma educação de higiene, nem todo mundo tem saneamento básico, né? Então, como você fala também sobre, olha, lava a mão quando chegar em casa, toda hora, tem que tomar banho, tem que lavar roupa, tem que não sei o que, todo dia, né? E a pessoa não tem saneamento básico, ela não tem água, mora num local que não tem água encanada, que às vezes é água de poço, às vezes a água cai uma vez por semana. E aí, né? A pandemia atingiu a quem, né? Na verdade, né? Porque a gente ficar dentro da nossa casa, mesmo nós, enquanto trabalhadores, sabe? Com a nossa internet, com televisão, com alimentação, enfim, para a gente ainda assim é um olhar diferente, né? Eu me coloco muito nesse lugar ainda de privilegiada, Com né? certeza. Porque nós temos acesso à internet, tem notebook, todo mundo aqui tem celular, enfim. Meus filhos minha filha faz faculdade, tem um notebook para ela, enfim, isso não é, mas não é realidade para todo mundo, né? Não é. E se a gente for falar de educação, né, a gente sabe que são questões aí gravíssimas, que vai ter um impacto futuro negativo muito grande, que atingiu quem? População mais vulnerável. Tá? Olha, Renata, eu acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, tá bacana, né? A gente falar sobre a política de assistência sempre é algo que motiva, né? Algo que faz a gente refletir, né? Pensar em algumas coisas. Eu estava preparando, né, aqui alguns pontos para eu falar, e aí, enquanto eu estava vendo aqui, eu falava, tem que falar esse ponto, não posso esquecer, né? Porque a gente anota e tem que ir acompanhando. Mas na hora da fala, eu estou aqui falando, mas eu tô refletindo, estou pensando já, né, em outras questões assim que vai aprofundando dentro daquele assunto, né? E a gente precisa ter essa reflexão constante Debate é dentro constante, com certeza. sim, o debate, debater para avançar, né? Refletir para avançar, né? Porque a gente reflete, debate, reflete e avança, né? A gente não pode parar e deixar de lutar, porque o desmonte está aí, não são eles que vão parar, né? Eles não vão parar, e se a gente parar, se a gente não lutar, né? Se a gente achar que vai ter uma mudança positiva muito grande, com o que a gente tem visto, principalmente nesses últimos, botar aqui nos últimos 4 anos, né? Se a gente falar do golpe para cá, a gente sabe que a gente está sofrendo ataques violentos, constantes, sem máscara, sem nada, tá aí para todo mundo ver, né? E é isso, né? E agradecer novamente, tá, Letícia, pelo convite, obrigada. É sempre bom a gente estar aqui, né, e falar um pouco sobre
a política de assistência social. Tá? Eu que agradeço, Agradecer a Renata. você, a Capemisa. Muito obrigada. A equipe toda agradece a você, a nossa presidente, a Janete. É sempre bom ter você com a gente. E espero você até a próxima, né? Com certeza haverão outros. Tá bom? Muito obrigada, Renata. Tá, eu que agradeço, querida. Tchau, Um tchau. beijo Um abraço. para você. Tchau. Tchau, Obrigada. tchau.